Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Hoje eu quero trazer uma pergunta que me fazem muito, que é o seguinte, né? Jayton, como que eu sei se eu tenho realmente Excel avançado? E essa é uma pergunta que é interessante a gente procurar saber, né? Porque às vezes você acha que você tem, só que às vezes você não tem tanto assim avançado. Às vezes o Excel não é avançado, às vezes o Excel é intermediário. Ou às vezes, o que acontece? Você acha que não tem e acaba não aplicando em algumas vagas que pedem Excel avançado. E aí, às vezes, você está deixando de aplicar em vaga que você poderia estar aplicando. Então, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai debater muito sobre esse tema. E eu vou trazer um plus ainda no final, que eu vou falar além daquilo que é o que as empresas, no caso, colocam como um requisito obrigatório, como que você pode ainda se diferenciar. Vamos pensar, tem 5 pessoas lá disputando uma vaga e as 5 falam que tem Excel avançado, mas como que você pode mostrar que você ainda sabe mais que elas? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Se você já curtiu esse tema, já clica no like aqui, senão você vai esquecer, tá? E a gente vai entrar nos detalhes. Ponto importante, o que a gente vai fazer aqui? Antes de eu dar a minha opinião do que eu acho Excel avançado, é importante a gente falar o seguinte, isso é muito subjetivo. Ou seja, às vezes determinada coisa é avançada para para outros não é. Então, assim, não existe muito uma definição do que é ou não, preciso ser sincero com isso. E aí, por isso mesmo, o que eu quero trazer aqui? Eu quero mostrar até o que a Microsoft cobra nos exames de certificação. Então, existem 2 provas que são feitas pela Microsoft, que é a MO200 e a MO201. A MO200 é de Microsoft Office Specialist. Então eu vou mostrar o que ela cobra. Eu até considero que ela pega leve nessa prova, nessa MO200. A MO201 é um pouquinho mais complicada, até por ela ser em inglês também, dificulta para a galera que não tem inglês. Mas o que eu vou fazer? Vou abrir a documentação, passar de forma rápida. É lógico que a gente não vai olhar detalhe por detalhe, senão daria para ser só um vídeo de meia hora só sobre isso. Mas eu vou estar falando um pouquinho ali do que ela cobra, e aí você já vai ter um parâmetro do que a Microsoft cobra, né? Então, assim, se aquilo é cobrado para a Microsoft, para você te considerar como um especialista, já dá para você ter uma ideia mais ou menos ali. E aí depois eu vou dar a minha opinião, né? Falar o que mais que é importante você saber quando você chegar num recrutamento, algo nesse sentido, e também aquilo que você pode fazer para se diferenciar. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Então logo para começar, eu já vou abrir aqui a tela para mostrar então aqui o site da Microsoft para você começar a entender o que tem aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tô aqui com a documentação aberta, tá? Lembrando, a MO200, né, que é a de Microsoft Office Specialist, né? E aí aqui, ó, você pode ver que eles separam em tópicos, tá? E aqui também fala algumas coisas que você precisa saber de cada uma delas, tá? Então vamos lá, ó. Então aqui, o que a gente tem primeiro aqui na prova que pode ser cobrado, né? No caso a gente tem aqui, ó, de gerenciar, né, no caso planilhas e pastas de trabalho, e aqui está falando sobre importação, né? Então, o que você vai precisar saber aqui? Você precisa conhecer um pouquinho, ó, não é exigido, no caso aqui, que você domine o Power Query, né? Mas aqui fala o seguinte, você precisa saber importar arquivos TXT, né? E arquivos CSV para o Excel. Então, isso daí você tem que aprender aquela parte lá, que você vai em dados, obter dados, tá? Aí aqui fala sobre navegar aqui dentro da pasta de trabalho, né? Então aqui, por exemplo, navegar aqui em células que foram nomeadas, tá? Aqui fala um pouquinho também que você precisa saber inserir e remover hiperlinks, ou seja, coisas simples, tá? Aqui fala sobre formatação, no caso de planilhas e pasta de trabalho. Então, modificar ali a configuração da página, tá? Altura da linha e da coluna, tá bom? Então, o que mais que a gente tem aqui? Aqui falando sobre a customização de opções e visualizações. Então, aquelas customizações de acesso rápido, que você precisa saber, tá? Aqui fala, igual, por exemplo, sobre congelar linhas e colunas, tá bom? Então, por exemplo, modificação de propriedades básicas aqui da planilha, de mostrar formas. Eu não vou entrar em detalhes tudo aqui, senão a gente vai acabar demorando muito, porque eu tenho que mostrar outra aqui. Mas aqui é só para dar uma visão geral. Então, aqui, falando de colaboração, o que a gente tem aqui? No caso, é selecionar a área de impressão, conseguir configurar isso daí, conseguir salvar, né, no caso, os arquivos em diferentes formatos. Então, também tem aquela parte da senha, né, quando você vai salvar, tá? Aí aqui fala sobre a manipulação dos dados. Você precisa saber o quê? Colar, né, saber colar ali com aquele colar especial. E aqui, pessoal, não estou falando só de colar valores, tá? Quando você entra naquele colar especial, ele tem vários tipos ali diferentes.
preencher células, né, com aquele auto-preenchimento que a gente tem aqui dentro também, inserir, remover várias colunas, deletar, coisas básicas. Isso daqui é cobrado, é lógico que é cobrado, tá? E aí depois ele fala sobre formatar as células em intervalos. Então, desde aquela parte de mesclar, desmesclar, modificar o alinhamento, orientação, aí depois também formatar as células usando também aquela formatação do pincel, tá? Então a gente tem aqui, ó, aplicar também aqueles formatos de números, saber alterar, aquele que quando você dá o Ctrl 1, né, aparece aqueles formatos ali para você selecionar, aqueles formatos de célula, também estilo de célula. Então são coisas básicas que são cobradas ali, tá bom? Aí depois a gente tem aqui falando o quê? Você precisa saber dar um nome a uma tabela. Então você que já acompanha as minhas aulas já deve ter percebido como que isso daqui é importante. Você tem que saber nomear um intervalo, ou seja, você vai lá e dá um nome para o intervalo. E aí quando você dá um Ctrl G, você consegue já navegar para aquele intervalo, tá? Então, tem várias coisas relacionadas a isso daqui. Também aqui fala já de formatação condicional. Você precisa dominar a formatação condicional, que é uma ferramenta importantíssima do Excel. Tá? E aí depois a gente vai ali no caso para tabelas, né? Então aqui fala sobre aplicar estilo de tabela, criar tabela e tudo mais, converter tabelas em intervalos. Aí depois tem a parte de modificação das tabelas, não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas você precisa dominar a parte de tabelas, inserir subtotais automáticos lá nas linhas. E aí aqui a gente tem, né, no caso aqui, ó, se a gente for aqui para cá, a gente já tem das fórmulas. Minha opinião, eu acho que a Microsoft pega muito leve nessa questão das fórmulas na prova em MO200, minha opinião, né? Se você pegar aqui, ó, as fórmulas, ó, é média, máximo, mínimo, soma, depois de contar se está vazios e tal. E aí aqui, né, aqui ele já vai para outras funções importantes, que aí tem muita gente do básico que não sabe, normalmente é a galera do intermediário, que no caso é ali, por exemplo, direita e esquerda, ext.texto, concatenar e assim vai, tá? E aí depois tem a parte que você precisa saber criar, no caso, gráficos. E aí, em cima desses gráficos, saber modificar, no caso ali, a alteração dos dados, né? Toda vez que você quiser atualizar, tá? Modificar os elementos, aplicar layouts para aqueles gráficos, lá estilos e assim vai. Então, na minha opinião, tá? A Microsoft pega leve nisso daqui, mas aqui já dá para você ter uma ideia, né? No caso, ou seja, para eu ser considerado, ter um nível considerado avançado pela Microsoft, é importante eu saber disso daqui, né? Então, se você que ainda não sabe, né, eu acho que é até legal, às vezes você dá uma pesquisada nisso daqui, no site da Microsoft, tá? Que você pode pesquisar aqui, ó, você consegue acessar essa biblioteca e começar a estudar em cima disso. Eu vou mostrar aqui rapidinho também a MO201, que ela é um pouquinho mais complexa, essa prova, tá? Mas você pode ver que na MO200 não falou de macros, né? Nem fala de macros aqui, não fala de VBA, tá? Então você pode ver que é uma prova até que pega leve. Quando a gente vai para a MO201, o que aqui fala, né? Aqui no caso a MO201 é o Microsoft Office Specialist Expert, ou seja, eu tenho que ter passado na MO200 para poder fazer essa prova. E aí o que eu falei que o que complica até um pouco mais é porque essa daqui é a prova toda em inglês, então é um pouquinho mais complexo. Mas aqui, ó, ele já fala de macros, tá? Mas aqui, pessoal, é importante você entender o seguinte, você não precisa, para você ser considerado um nível avançado, não é que você precisa saber VBA, escrever ali código. Não necessariamente você precisa ser um desenvolvedor, mas você tem que saber pelo menos, né, o quê? Como que você grava uma macro, tá? Então, é uma coisa que é muito simples, que é você habilitar o desenvolvedor e ir lá e fazer uma gravação de uma macro. Se você não sabe fazer isso, então você não tem um Excel avançado, tá? Porque é uma coisa que é simples, você habilitar uma guia e aí ir lá, gravação de macro. Ah, é uma coisa que eu demoro muito para aprender? Lógico que não, você consegue aprender isso rápido. Vamos lá. Então aqui fala que copiar macros entre, no caso, pastel de trabalho, aí depois fala sobre ativar macros, você tem que saber, gerenciar as versões do workbook. Aí aqui já fala, por exemplo, aqui, ó, em relação à colaboração, aqui já é cobrado o quê? Que você saiba colocar, bloquear, por exemplo, células, colocar, no caso ali, proteger ali células, planilhas e assim vai. Então aqui já é utilizado. Você tem que saber configurar aquelas opções de cálculo de fórmula, né? Gerenciar comentários, isso daqui é simples. Aí depois também tem que saber configurar, por exemplo, eu preciso trocar o Excel para o português, para o inglês. Tem que saber onde que vai. Se você não sabe, então seu nível ainda não é avançado, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, de gerenciar aqui dados também em formatos.
Então aqui fala novamente ali, ó, aí aqui ele já cobra, no caso, as opções avançadas de preenchimento rápido, né? Então, não sei se você já viu, existem várias outras opções, não é só aquela você arrastar aquele padrão, não, tem muitas opções ali que dá para fazer muitas coisas. Aqui já fala sobre aquele recurso de validação de dados, né? Então, o que a gente tem aqui dentro desse recurso de validação de dados? Aqui a gente já tem no caso de alterar formatos, por exemplo, de o que você pode fazer? Você pode bloquear para que em uma célula seja digitado só números, só texto, seja digitado, por exemplo, tem que selecionar o vendedor. Então vou lá e clico para abrir o vendedor. Então você tem que saber isso daí, essa parte de validação de dados, tá? Então aqui, ó, tem algumas coisas básicas também, remover aqui no caso duplicados, agrupar e desagrupar dados de data, né? Você precisa saber. Aí aqui ele já fala aqui no caso de formatação condicional avançada, então é quando você utiliza uma fórmula dentro da formatação condicional, né? Para quem não sabe, você pode aplicar uma formatação condicional com fórmula ali dentro, né? Então ela já tem um se automático ali, então é algo já mais avançado, o pessoal normalmente do básico, nem do intermediário sabe isso daqui, então é algo um pouquinho mais avançado. E aí aqui, ó, ele já começa a falar sobre criar fórmulas avançadas e macros. E aqui, ó, já é cobrado um pouco mais. Aqui eu já acho que faz sentido, porque tem muitas funções que são utilizadas no dia a dia aqui, né? Então aqui, ó, função if, função sys. Então aqui a gente tem várias aquelas funções no caso de funções, operações matemáticas com condicional. Então sumif, sumifs, que no caso é soma-sys, média-sys, conte-sys, e assim vai, tem várias dessas. E que você precisa saber também aquelas funções de pesquisa, né? PROC-V, tá? Então você precisa saber PROC-H, índice Corresp. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, para esse ponto da índice Corresp, por quê? Só de você saber o índice Corresp já mostra que você é um usuário, não que você seja avançado. Até porque, igual por exemplo, vou dar um exemplo, no meu curso com Excel Essencial, que ele não é um curso avançado completo, mas ele é do que é o importante, a gente ensina, por exemplo, índice Corresp, porque é algo que é muito utilizado no dia a dia das empresas. Então, assim, se você pegar o índice Corresp, já mostra que você tem um diferencial, porque poucas pessoas conhecem. Então, assim, se você sabe só o PROC-V, você está limitado, né? Então, é lógico que hoje a gente tem o PROC-X que chegou aí, mas o índice Corresp continua sendo muito importante. Então, aqui ele já tem, aqui no caso, funções de datas, né? Então, por exemplo, de dias da semana e assim vai. E aqui é legal que ele já começa a cobrar também algumas funções da área financeira, tá? Então, por exemplo, para você calcular ali número de períodos, tá? De pagamento, então tem algumas funções legais ali para você utilizar. Eu não vou entrar tanto em detalhes dessas outras, mas é importante falar aqui de macro, por quê? Muita gente acha que, eu tenho VBA, Excel avançado. Não necessariamente, tem muita gente que sabe, no caso ali, programar no VBA e que não conhece muita coisa de Excel, tá? Muitos recursos do Excel. E da mesma forma, tem gente que vai ser especialista em VBA, tem gente que vai preferir dashboards, tem gente que vai preferir Power Query. Então, cada um, às vezes, vai, no caso é lógico, é importante você saber um pouquinho de cada coisa, mas cada um vai meio que se especializar em algo, tá? Então, assim, o que a Microsoft cobra no exame, aqui no caso do Expert? Ó, gravar, tá? Então, por exemplo, nomear e aqui editar, no caso, edições simples. Então, você pode ver, tá, que são coisas simples mesmo que são cobradas, não que você precisa saber programar. VBA é algo à parte, é uma linguagem, tá? A gente não pode falar que ele é Excel. VBA é aplicado no Excel, mas ele não é Excel, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui no caso de criar, modificar gráficos e tal, aqui tabelas dinâmicas, e aqui tabela dinâmica você tem que saber inserir uma segmentação de dados, agrupar ali, né? Então assim, adicionar campos calculados, tá? Formatar data e assim vai. E aqui também tem parte dos gráficos dinâmicos também que é cobrado. Então você pode ver, aqui já deu para ter uma ideia do que a Microsoft cobra, tá? Agora deixa eu dar a minha opinião sobre isso tudo. Vamos tirar dessa tela aqui para eu dar a minha opinião sobre isso tudo, tá? Bem, vamos lá. O que eu acho, tá? Eu acho que até aquela prova do MO200, que é a primeira, eu acho que ela pega muito leve em relação às funções. Porque assim, na minha opinião, uma pessoa que não sabe o índice Corresp, para mim, ela não poderia ser considerada ali como avançada, tá? Mas enfim, o que eu acho? Eu acho que para você ser considerado avançado ou não, é meio complicado falar sobre isso, mas é importante você conhecer um conjunto de coisas. E esse conjunto
que vai fazer você ser considerado ou não ser considerado. Agora eu vou falar o que eu fazia. No caso, como eu já fui gestor de grandes empresas multinacionais, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer entrevistas e eu que cuidava de entender mais dessa parte técnica, se a pessoa sabia ou não, tá? Então, muitas vezes eu nem precisava aplicar um teste. Às vezes só que eu perguntava e falava bem assim, me dá um exemplo aí de funções e ferramentas que você conhece. Então, assim, existe às vezes umas funções que a pessoa conhece que você já dá para saber, tipo assim, ó, esse cara, ele tem grande tendência para ter um nível avançado. E não dá para falar com total certeza que ele tem, por quê? Porque às vezes ele conhece aquilo lá, mas pode ser que ele não conheça outras coisas importantes. Mas só dele conhecer aquilo lá, mostra que ele foi estudar, mostra que ele correu atrás, que ele fez cursos, que ele estuda bastante sobre Excel. Vou dar um exemplo aqui. Chegou um cara hoje falando para mim bem assim, eu conheço as funções índice corresp, eu conheço a função desloc, não sei o quê. Só disso, do cara falar, eu já sei que ele é diferenciado. Por quê? Porque poucas pessoas mal sabem fazer um PROC-V, que é uma das funções mais conhecidas do Excel. Então, assim, desloc é muito utilizado, é tão importante assim? Na minha opinião, não. Mas só do cara saber já mostra que ele tem um bom conjunto ali de formas, né? E aí o cara chega e fala bem assim, eu sei gravação de macros. Ou seja, o cara do básico não chegou ainda nessa etapa, ele não sabe gravar uma macro. Quer dizer que se eu aprendi a gravar uma macro eu tenho avançado? Não, não quer dizer. Mas só de você falar numa entrevista, isso já vai me mostrar que tem uma grande tendência para você ter um Excel avançado. É igual você falar bem assim para mim. Eu sei criar dashboards no Excel. Isso não garante que você tenha Excel avançado. Pode ser que você sabe criar dashboards, mas você não sabe as principais funções. Mas só de você conhecer já mostra que você é diferenciado. Então, assim, é um conjunto de coisas que vai mostrar para a empresa que ela vai ter a percepção se você tem um Excel que é realmente avançado ou não, tá? Então, essa é a minha opinião sobre isso, tá? E aí, lembra daquele plus que eu falei de como que você pode se diferenciar ainda mais? Se você chega na empresa e fala bem assim, eu conheço sobre Power Query. E aí, eu não posso falar que a pessoa ela tem que dominar o Power Query para ela ter um Excel avançado. Não posso. É um suplemento à parte. Mas dela conhecer o Power Query, eu sei que ela consegue fazer um monte de coisa no Excel que vai ajudar demais. Automatizar atividades, né? Então, assim, você eliminar várias etapas que hoje você faz manualmente. Isso já me mostra que aquele cara é diferenciado. Aí a pessoa fala, eu sei criar dashboards. Então eu já sei que ela domina a parte de gráficos, eu sei que ela domina a parte de segmentação de dados, tabela dinâmica. Então isso já vai me trazendo, mostrando também que essa pessoa, ela já é diferenciada. Eu sei no caso trabalhar com VBA. Eu preciso ter o VBA para ter Excel avançado? Não, você não precisa. Mas só de você me falar que você sabe, no caso, parte de macros, algumas coisinhas básicas, já me mostra também que você já é alguém diferenciado. Então, pessoal, é isso. Não existe uma regra, tá? Fala bem assim, você tem que conhecer disso daqui, e se você não conhecer, você não tem. Até porque, o que acontece, tá? Muitas pessoas conseguem, às vezes, fazer a mesma atividade, mas de outra forma. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a função que é sys. Só que, às vezes, o cara, ele faz uma função si, coloca um si dentro daquilo lá e consegue executar o trabalho da mesma forma. Mas o que é importante também vocês conseguirem, né? Isso é muito mais fácil de você identificar se você tem um nível bom ou não. Se você consegue fazer funções alinhadas, ou seja, você consegue colocar várias funções dentro de uma outra, ou você fica muito perdido quando você começa a fazer isso daí. Se você fica muito perdido, tem muita dificuldade, já é sinal que às vezes o seu nível não é tão legal assim. Agora, se você consegue utilizar várias funções dentro da outra, já mostra que é. Então, isso já vai mostrando muito sobre seu nível, ou, né, se é um nível legal ou não. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E um ponto importante, tá? Se você é um gestor, for recrutar alguém, a pessoa só chegar e falar que fez um curso de Excel avançado não quer dizer que ela tem um nível avançado. Porque pode ser que naquele curso de Excel avançado ele foi ensinado todas as coisas que são ali cobradas no Excel que você precisa ter. Só que às vezes ela não praticou aquilo lá, né? Às vezes ela assistiu a aula, mas ela nem baixou o arquivo que às vezes o professor disponibiliza para ela praticar. Ou às vezes ela fez um presencial e aí no outro final de semana ela já nem praticou e ela não lembrava de nada. Então assim, isso também não quer dizer. Então, pessoal, a melhor forma de você aprender, né, para você chegar num nível muito bacana é o quê? Eu vou estudar, e é importante estudar um material que esteja estruturado, e aí vou lá estudar, e logo, quando termino de assistir uma aula, eu tento praticar. Eu acho que é o melhor caminho para você que quer chegar lá.
tá? Então continua acompanhando os nossos vídeos. Nessa semana a gente vai soltar um vídeo muito legal que é para você aprender a como conectar um Excel em um arquivo XML. Então se você trabalha com notas fiscais, você importar dados de uma nota fiscal para o seu arquivo, tenho certeza que você vai curtir demais, então acompanhe o nosso vídeo. Aqui embaixo também tem alguns outros links que você pode acessar os nossos cursos, dá uma olhada ali. E se você ainda não está inscrito no meu canal, não se esquece de se inscrever agora também para continuar acompanhando os próximos vídeos. Eu te vejo nos próximos vídeos, um grande abraço, tchau, tchau.